Voltamos com vocês com o programa Opinião na Rede. E vamos deixar aqui, eu vou fazer um questionamento que, como nós já estamos aí na véspera das eleições, vamos questionar um pouquinho mais aqui das eleições, né? Como se diz o meu amigo Dr. Volmir, quem quiser assistir, vai assistir. Quem não quiser, né, doutor? Já deve ter desligado. Já deve ter desligado a televisão. Mas é muito bom a gente assistir, é muito bom a gente estar aqui do lado de cá falando com você que está em casa. A gente brinca e tudo, porque eu sempre falo, quem trabalha bastante tem que brincar um pouco, senão ele acaba transformando a vida dele em muito estresse, né? Então tem que trabalhar bastante, mas chegar em casa brincar, ou ir para algum lugar onde tem amigos e brincar um pouco para deixar o estresse de lado. Mas nós estamos aqui numa véspera de eleições, né, doutor Volmir, doutor Ayrton? E eu quero aqui, não é ensinar ninguém a votar, mas porque eu também já errei muitas vezes no meu voto, concordo que eu já errei no meu voto, votei para a pessoa acreditando que a pessoa ia fazer algo e quando chegou lá, infelizmente, foi fazer para ele e tirar do povo. E muitas vezes ainda agradou o povo, ainda porque iludiu bastante, mas deixou um rombo dentro do município que não foi pequeno, não. Não foi aqui em Rolim de Moura, não. Em outros municípios por aí. Eu já morei em Brasilândia, São Miguel, que eu já trabalhamos por lá, Rolim de Moura, Chupinguaia também. Então, esses municípios aí a gente andava bastante neles, quase todos os dias a gente estava lá e tinha conhecimento da política. Temos um pouquinho de conhecimento. Então, hoje que está chegando aí numa véspera de eleição, eu acredito que nós temos que cuidar bastante, porque senão nós continuamos a mesma coisa. Tem candidato no Brasil a deputado estadual por aí que não fez nada por o Estado, só maquiou. Maquiou estar na mídia, sempre na mídia por aí, muitos assessores, 80, 90, 200 assessores, e esses assessores realmente eles querem que essa pessoa retorne para o poder, porque eles ganham 2, 3 mil, 4 mil por mês. Alguns até para não fazer nada, né? Para ir cuidar de outras coisas. E outros trabalham. Vamos generalizar, que é certo, é certo. Mas por isso que nós temos que fazer a mudança a cada 4 anos. Se trabalhou bastante, deu sangue o candidato, não vamos dizer que tem que tirar também, não. Permaneça. Mas você tem que observar bem. Essa é a minha opinião. Observe bem, pesquise. Pesquise, hoje você está em aberto aí para pesquisar até processo das pessoas, você pega o nome completo dele, vai lá, você pesquisa até os processos, qual o motivo que ele tem processo, se é disso, se é daquilo, informa com os advogados amigos, e fica em off também, entendeu? Porque eu vejo o seguinte, que a política, eu vejo não, tenho certeza, eu toquei a empresa 20 anos, 19 anos para não dizer 20, eu estou arredondando os 20 aqui, estou aumentando um ano. 19 anos de empresa, doutor Ayrton. E o doutor Ayrton é testemunha disso. Que ele, alguns casos meus, ele fez para mim lá, e eu ia lá chorar com ele. Não é chorar, é que realmente, doutor, você sabe a vida do empresário. O senhor conhece a vida do empresário. Por quê, doutor Volmir? É aquilo que o doutor Ayrton falou. É tanta coisa para pagar, um funcionário você paga 2. O dinheiro que você deveria pagar para ele, você paga de tributos. Então, tem que diminuir o tributo e passar para o funcionário, que daí fica melhor, né? Ele vai ganhar melhor, ele vai viver melhor. Então, observe, a minha questão é essa, observe, cuidado. No estado de Rondônia, tenha cuidado, nós temos deputados bons, mas também temos uns que não são bons. Porque não podemos generalizar, dizer que não fizeram nada, porque alguma coisinha fez, né? Impossível ficar lá e não fazer nada. Então, cuide, não tem amor, paixão pelo aquele, meu amigo, eu vou votar nele. É seu amigo, mas a hora que você vai no hospital do SUS, ele não vai estar lá para te atender e nem para te pagar no particular. Entendeu? É teu amigo, mas a hora que não tem uma polícia lá que recebe um salário bom, que daí ele não vai trabalhar direito, é segurança pública, que não contribuiu com aí vai pôr a defeito na polícia. E a polícia não é culpado. A polícia trabalha, mas tem que ser bem remunerado, tem que ter viatura, tem que ter combustível, tem que ter uma série de coisas, porque a vida do policial que está em risco. O médico a mesma coisa.
E a procuração somos nós que damos para essas pessoas. Escolha uma pessoa boa. Escolha. Isso é o que eu tenho a falar. Vou deixar aqui com o doutor Volmir, para ele poder falar um pouco, né, doutor? É bastante interessante. Eu fiquei meio chateado um dia, quando o meu amigo, ele falou o seguinte: é um povo safado procurando um político honesto. E eu fiquei meio assim, mas aí eu vi que esses dias o cara estava pegando folha de eternite para cobrir a casa. Mas eu fico pensando o seguinte: eu não sabia que tinha todos esse pessoal para trabalhar nas eleições. Mas se o cara contratar 40, 50, 60, é para trabalhar ou já é a compra direto do voto? Regularizou, né? Regularizou? Então, Essa é a compra disfarçada. Compra disfarçada. E daí compra, se for de família grande, tem mais. O senhor traz um cabo eleitoral que paga ele para trabalhar. É evidente que ele vai conversar com os familiares, e aí se ele trouxer um voto, 2 votos da família, você imagine o candidato a deputado que tem 1000 formiguinhas no estado. Certo. Então, se os 1000, mesmo que alguns o traiam, ele tire 800 votos desse e traga mais um parente, ou 2, ele vai para 3, 4 mil votos. Aí você vê um candidato que tenha 10, 15 formiguinhas, que seja um candidato pobre, qual é a chance de se eleger? Lógico, às vezes acontece um milagre, mas não é toda hora, não é todo dia. Então, o formiguinha para uns candidatos que tem aí, que são ricos e que têm muito dinheiro, não deixa de ser uma compra disfarçada de legalidade. E quando esse dinheiro, eu posso usar dinheiro meu ou é dinheiro do fundo? E se for do fundo, eu até estou pensando convidar você e o Milton, tem como nós fazer um fundo para nós aqui para a próxima eleição? Bom, esse fundo particular ele não existe. O fundo partidário e o fundo eleitoral existem legalmente, criado pela lei. O fundo eleitoral ele é de quase 6 bilhões que dinheiro. E o fundo partidário é de quase 2 bilhões. Isso é distribuído pelo TSE para os partidos políticos, e aí tem uma tabela lá, 5% para isso, 10% para aquilo, etc. Tudo mais. Mas existe um limite de gastos do deputado, limite legal, que parece-me que é quase 2 milhões, deputado estadual, 1.800.000, 1.900.000, e aí o limite de gasto de deputado federal, limite de gasto de senadores, etc. Só que a gente sabe muito bem que contabiliza isso e por debaixo dos panos vai mais que o dobro. Sem contar que o político pode utilizar dinheiro próprio também na campanha, como também pode arrecadar. Existem as doações de pessoa física, que a pessoa jurídica foi proibida, mas existem as doações de pessoa física. Para essa eleição, você pode contribuir até através do Pix. Você vê a que ponto chegamos já. A modernidade no Brasil. Desde que você faça a contribuição no CNPJ do partido ou do candidato, ou no CPF do candidato, você pode até fazer um Pix de doação na campanha dele, que ainda está estabelecida a 10% de sua renda declarada no imposto de renda, renda líquida do ano. Mas no Brasil, as coisas são muito, muito para que a gente fique pasmo com muitas coisas. Eu não sei se algum de vocês dois aqui escutou falar já que para essas eleições está vigorando já a candidatura coletiva. Você já ouviu falar disso? Tá, já. O que é a candidatura coletiva? É que juntamos eu, doutor Volmir, Milton, Pedro, Joaquim, José e Manuel e saímos candidato a deputado estadual numa candidatura só. E aí registra o nome do Milton, que é o líder dessa coletividade, o registro é dele, e nós todos saímos aí à caça de votos. É a chamada candidatura coletiva. Se automaticamente tiver voto suficiente, elege essa candidatura coletiva e todos nós estaremos representando aquele candidato eleito. Então, lá no Congresso, aquele que é o representante fica, mas tudo que vai fazer vai ser debatido entre esses candidatos coletivos, o que a gente sabe que isso é o absurdo do absurdo. Pode ser até quantos, doutor? O número aí não tem barreira.
isso pensou-se pelo seguinte, porque há uma dificuldade, por exemplo, nos bairros, e aí se você pega um candidato e bota 4, 5 bairros, líderes de cada bairro para ser essa candidatura coletiva, isso é bonito de ver no papel. Mas aí depois que se elege, como é que vamos administrar o dinheiro do salário, como é que vamos administrar as assessorias? Isso vai virar um brigueiro. Porque... Só um tem salário, todos eles têm salário? Não, só eu, que estou registrado, é que vem para mim. Aí eu teria que, naquele compromisso que eu fiz com os demais, a gente dividir, a gente trabalhar, a gente fazer as coisas. Então, isso é bem complicado. No Brasil, a gente vê cada coisa, porque agora é criada também a federação. Alguns partidos se federalizaram, que é a união de 2 ou 3 partidos, e que a legislação diz o seguinte, se você participou de uma federação e ganharam a eleição agora, no grupo partidário, durante 4 anos a federação tem que ser mantida. Você acredita que 4, 5 partidos com viés totalmente diferentes vão continuar unidos durante 4 anos, defendendo os mesmos interesses? Na hora de dividir o bolo, sempre começa a briga, gente. Começa. A gente sabe o que acontece. Então, vem esses penduricalhos de eleições, cada vez que acontece uma eleição, tem uma coisa, tem outra, tinha coligações para eleição proporcional, agora não tem mais, ainda tem a coligação para eleição majoritária. Estão se falando de candidaturas solteiras para o Senado, porque às vezes, em alguma situação, um candidato a senador é apoiado por um candidato X, mas aí outro, que o partido pode, mas como não há coligação, aí ele viria como candidato solteiro. Isso vira uma dor de cabeça para o eleitor, porque o eleitor não conhece isso, ninguém explicou isso para o eleitor. Ninguém explicou para o eleitor o que é a candidatura coletiva, ninguém explicou o que é a federação, ninguém explicou o que é a candidatura solteira. É só o seguinte, eu sou candidato e esse é meu número, vote e tchau. Quer dizer, o eleitor não tem essa oportunidade de ter conhecimento do que está sendo feito, o que diz a legislação eleitoral. Então, o que eu aqui, o Milton, já que a gente está encerrando, conclamo a população. Estamos no período das convenções, fiquem atentos. A partir das convenções, verifique a lista de candidatura do qual o seu candidato a governador, com quem ele se aliou, quem está no grupo dele, porque a gente está vendo aí que muitos estão vindo, por exemplo, está num partido que prega honestidade, etc., mas de repente no grupo partidário tem um monte de candidatos já que foram caçados por corrupção e etc., tudo mais. Então, analise com cautela, com cuidado, vote com consciência, examine quem são os melhores candidatos, quem tem serviço prestado, quem não tem acusações ou condenações de corrupção, porque é fácil você puxar a ficha corrida do cidadão, e procure realmente votar em quem tem compromisso com a nação, quem tem compromisso com o seu município, porque é só isso que a gente pode fazer nesse momento. O voto é obrigatório, o eleitor tem que ir votar, então a única coisa que a gente pode pedir é que ele tenha consciência de votar em candidatos comprometidos com a honestidade, com a decência, com o trabalho, porque a gente sabe que depois que deposita na urna não tem como voltar atrás. Eu acho, na minha cabeça, que deveria ter só 2, 3 partidos. E o partido seguisse um estatuto das funções daquele grupo. E eu agora, ouvindo isso, parece que tem 33 ou 35 partidos. Aí eu vi o seguinte, alguns caciques que fazia, eu vou comandar 10 partidos para reunir tudo aqui, daí colocamos 30% das mulheres, 30% disso, porque você pega o dinheiro do fundo do partido e faz uma lambança danada. Então, eu só fico trabalhando, eu não sei disso. Só fazendo um adendo ao que o senhor está falando, o senhor falou numa questão muito interessante. Eu era da opinião que devia ter 3 partidos. O senhor veja bem, com esse tanto de partido no Brasil, qual é o problema? Eu vou trazer aqui de Collor de Mello para cá. Collor de Mello ganhou, foi cassado, perto do que fez Fernando Henrique e outros presidentes lá para cá. Fernando Collor era um inocente, era um pobre coitado. Mas foi cassado por quê? Porque não tinha uma maioria no Congresso. Porque não quis se vender, porque não quis negociar. Por que Fernando Henrique cumpriu 2 mandatos? Porque negociou. Por que Lula cumpriu 2 mandatos? Porque negociou. Por que Dilma não conseguiu cumprir 2 mandatos? Porque não negociou no segundo mandato. Por que
presidente atual ainda está no poder, porque negociou. Ele que foi eleito pregando que era contra absolutamente tudo isso, chegou um momento que ele viu que seria caçado, ele foi obrigado a trazer o Centrão para junto dele para se equilibrar. Isso existe por quê? Exatamente por causa desse tanto de partido que nós temos. Veja bem, o presidente Bolsonaro tirou 57 milhões de votos. Ele não elegeu deputados que dessem um terço do Congresso. Então ele tem 2/3 de oposição a ele, quando ele se elegeu. Sim. Então o que você aprova? De que jeito que você aprova medidas se você não tem uma maioria? Vamos aos Estados Unidos, republicanos e democratas. Invariavelmente, quando o presidente ganha, seja democrata ou seja republicano, ele acaba fazendo a maioria no parlamento. E aí ele consegue governar, porque ele tem uma maioria. No Brasil, ou você compra, ou eles lhe caçam. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Enquanto nós tivermos esse pluripartidarismo, que se tudo negocia e se tudo se compra, se tudo se vende, jamais um presidente da República, e seja Bolsonaro, seja Lula, seja Dilma, seja o Ciro, seja qualquer um que se eleger, vai ter que dar o braço a torcer, vai ter que cair nas garras do Congresso e do Senado, porque senão não governa. Isso é categórico. Só aprovam aquilo que querem. Não é o que o presidente pode mandar o projeto de lei mais moderno do mundo que mais beneficia a sociedade. Mas passa pelo crivo deles e que de repente sequer não aprova enquanto não houver uma negociação. E aí, esse monte de partidos serve exatamente para isso. Fundo partidário, se beneficiar de dinheiro público para se dar bem, comprar fazenda, comprar gado, comprar isso, comprar aquilo, e viver uma vida nababesca aí, como se fosse um rei, como se fosse um sheik, e é o que acontece no Brasil. Então, enquanto continuarmos assim, qualquer presidente que se eleger fica a mercê. Hoje o pessoal critica, mas esse Bolsonaro é igualzinho os outros. Dizia que ele era contra isso, que era contra aquilo, e aí hoje, junto com o Centrão. Se não tivesse junto com o Centrão, estava na rua há muito tempo. Tá? Então você se obriga, mesmo não querendo, a fazer conchavos, fazer alianças, para que você possa administrar. A Dilma era desonesta? Jamais. Só que a Dilma foi muito firme no sentido de dizer, não me vendo, não negocio. O que aconteceu? Caçaram o mandato dela e colocaram o vice dela. É assim que acontece no Brasil, desde que voltamos às eleições diretas. Então, infelizmente, é isso. Nós aqui somos apenas um grão de areia no oceano, mas o que eu posso fazer é denunciar isso. Mas que quem cria e quem autoriza é sempre os próprios políticos, então eles vão continuar com esse monte de partido político ganhando dinheiro. Tá bom? Mas, doutor Valmir, chegamos ao final, vou deixar com o senhor fazer as considerações finais. Antes de eu me despedir, eu vou falar de uma coisa bíblica que falavam o seguinte: diga com quem andas, que eu direi quem és. Então, tudo esse partido dá uma salada maravilhosa. Mas foi interessante para você que está nos ouvindo, como é bom estar cercado de pessoas que sabem mais do que a gente. Então, desejar a todos um bom final de semana para toda a família, e vamos filosofar e botar a cabeça para clarear as ideias. Nossos cumprimentos finais. Com você, doutor. Bom, Milton, eu quero agradecer essa oportunidade que vocês me deram de vir aqui para esse papo gostoso, legal, com o doutor Valmir, filósofo gaúcho, catarinense, paranaense, essa mistura de tudo. É importante demais porque realmente ele é uma pessoa muito culta, de muitas ideias e de muita vivência. Então é sempre importante a gente estar aqui, você trazendo inclusive as informações, você que esteve na política há muito tempo. Esse papo é sempre um papo gostoso. Eu fico muito feliz quando a gente pode debater, dialogar, trazer as informações. Esse é o meu entendimento. Eu não sou o dono da verdade, mas pelo menos eu penso assim. Se alguém pensa ao contrário, eu respeito. Se alguém muitas vezes me contraria ou me corrige, eu aceito, porque é que eu digo, ninguém nasce aprendido, ninguém sabe tudo.
E quanto é bom a gente ter humildade suficiente para a gente poder aceitar a opinião dos outros e a gente muitas vezes se policiar, se corrigir, porque a vida é um aprendizado constante. E a gente aprende com o velho, aprende com o novo e aprende até com as criancinhas. Então, eu quero desejar um bom final de semana a todos que estão nos assistindo e me despedir dos meus amigos aqui, desejando também um bom final de semana ao Dr. Valmir, ao Dr. Milton, e dizer que foi muito gratificante. Meu muito obrigado a todos. Também quero agradecer aqui a presença do Dr. Ayrton, que sempre quando a gente convida aqui é uma honra recebê-lo ele aqui, sempre está à disposição. E agradecer ao Dr. Valmir aqui também, que sempre estamos aqui já há quase 3 anos, batendo esse papo aqui, levando as informações até vocês. E dizer, fique com Deus, que esta é a melhor companhia.